O ministro Luiz Fux tomou posse ontem como presidente do Supremo Tribunal Federal, após o encerramento do mandato de Toffoli. Em seu discurso de posse, Fux deu sinais de que pretende conduzir a corte para uma atuação menos política, deixando aos outros poderes as suas próprias atribuições. Fux apontou: nos próximos 2 anos, será nosso objetivo preservar a dignidade da jurisdição constitucional. Fux assinalou que a norma constitucional que estabelece que nenhuma lesão ou ameaça deve escapar à apreciação judicial erigiu uma zona de conforto para os agentes políticos e possibilitou que alguns grupos de poder que não desejam arcar com as consequências de suas próprias decisões permitam a transferência voluntária e prematura de conflitos de natureza política para o Poder Judiciário. Isso, segundo o presidente do STF, obriga os juízes a decidirem sobre temas que demandam debate em outras arenas. Essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, que corrói a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ter sido decididas no parlamento, destacou. Assista. Calcado nesses antecedentes juspolíticos, preservaremos à frente da nossa Suprema Corte a sua função precípua como instituição de jurisdição maior, defendendo a nossa Constituição, seus valores morais e suas razões públicas, conjurando de nossas deliberações temas mais afeitos aos demais poderes. Meu norte será a lição mais elementar que aprendi ao longo de décadas no exercício da magistratura: a necessária deferência aos demais poderes, no âmbito de suas competências, combinada com altivez e vigilância na tutela das liberdades públicas e dos direitos fundamentais. Afinal, o mandamento da harmonia entre os poderes não se confunde nem com contemplação e nem com subserviência. As 3 últimas décadas testemunharam as deliberações valiosas do Poder Judiciário, notadamente do Supremo Tribunal Federal, na consolidação e avanço do processo democrático e social e no resguardo dos direitos fundamentais e das regras do jogo democrático. Se assim o é, também não se podem desconsiderar as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Em referência a tal juízo de censura, é comum o emprego das expressões judicialização da política, ativismo judicial. Esse é um aspecto da jurisdição que, como juiz, me é muito caro e preocupante. Assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe da capacidade institucional. Mais ainda, a cláusula pétrea de que nenhuma lesão ou ameaça deva escapar à apreciação judicial erigiu uma zona de conforto para os agentes políticos. Em consequência, alguns grupos de poder que não desejam arcar com as consequências de suas próprias decisões acabam por permitir a transferência voluntária e prematura de conflitos de natureza política para o Poder Judiciário, instando os juízes a plasmarem provimentos judiciais sobre temas que demandam um debate em outras arenas que não o judiciário. Essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade do tribunal quando decide questões permeadas por desacordos morais que deveriam ter sido decididas no seio do Parlamento brasileiro. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas, nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. Tanto quanto possível,
Os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corporis seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Imbuído dessa premissa, conclamo os agentes políticos, os atores do sistema de justiça aqui presente, para darmos um basta na judicialização vulgar e epidêmica de temas e conflitos em que a decisão política deva reinar. Trata-se de compromisso que se revela fundamental essa defesa para a sustentabilidade de nossa democracia, para a autoridade de nossa Constituição e para a harmonia entre os poderes. Aos nossos olhos, o Judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política e administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Que quando excepcionalmente assumir esse protagonismo, o Judiciário poderá, em lugar de intervir verticalmente, atuar como catalisador e indutor do processo político-democrático, emitindo incentivos de atuação e de coordenação recíproca às instituições e aos atores políticos. Portanto, nos próximos 2 anos, será nosso objetivo preservar a dignidade da jurisdição constitucional. É sabido que, muitas vezes, o poder de decidir tangencia o poder de destruir. Por isso mesmo, a intervenção judicial em temas sensíveis deve ser minimalista, respeitando os limites da capacidade institucional dos juízes e sempre à luz de uma perspectiva contextualista, consequencialista, pragmática, porquanto em determinadas matérias sensíveis o menos é mais. Por outro lado, se devemos deferência ao espaço legítimo de atuação política, não podemos abrir mão da independência judicial atuante por um ambiente político probo, íntegro e respeitado. De forma harmônica e mantendo um diálogo permanente com os demais poderes, o Judiciário não hesitará em proferir decisões exemplares para a proteção das minorias, para a proteção da liberdade de expressão, para a proteção da liberdade de imprensa e para a preservação da nossa democracia e do sistema republicano de governo. Igualmente, não mediremos esforços para o fortalecimento do combate à corrupção que ainda circula de forma sombria em ambientes pouco republicanos em nosso país. Como no mito da caverna de Platão, a sociedade brasileira não aceita mais o retrocesso à escuridão. E nessa perspectiva, não admitiremos qualquer recuo no enfrentamento da criminalidade organizada, da lavagem de dinheiro e da corrupção. Aqueles que apostam na desonestidade como meio de vida não encontrarão em mim qualquer condescendência, tolerância ou mesmo uma criativa exegese do direito. Não permitiremos que se obstruam os avanços que a sociedade brasileira conquistou nos últimos anos, em razão das exitosas operações de combate à corrupção, todas autorizadas pelo Poder Judiciário brasileiro, como ocorreu no Mensalão e com a Operação Lava Jato.
Declaro empossado no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça o eminente ministro Luiz Fux.